Bom dia, meus amores, tudo bem? Professora Manu aqui novamente, professora de Educação Física do Colégio Força Máxima. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, tomando os devidos cuidados para essa pandemia passar logo e a gente voltar às nossas aulas de Educação Física. Voltando hoje ao assunto que nós estamos trabalhando com os alunos do 7º ano, que é a psicomotricidade. Na primeira aula, vocês tiveram um entendimento maior do que significa esse termo, o que engloba a psicomotricidade, o que vai intervir no nosso corpo. Na aula passada, que foi uma aula maravilhosa, eu assisti essa aula, tá? Da professora Rebeca, vocês entenderam sobre o aspecto cognitivo, porque quando a gente fala de motricidade, a gente fala de 3 aspectos, lembra? Aspecto cognitivo, aspecto motor e aspecto emocional ou afetivo. Lembrando que nós interagimos em uma sociedade, nós interagimos em um meio. Então, a gente também poderia acrescentar nisso o aspecto social. Porque quando a gente desenvolve o nosso corpo, a gente não desenvolve para nada, a gente se desenvolve para conviver em um ambiente, conviver em um local. E aí a psicomotricidade, ela entra em ação na sociedade. Então, a gente vai colocar também que psicomotricidade seria a interação desses 3 aspectos na sociedade. Seria um aspecto social envolvendo, porque à medida que a gente tem noção do nosso corpo, de como nós podemos executar os movimentos, executar as ações, nós mudamos o meio. Então, a gente coloca o aspecto social nisso também, tá? Como vocês viram mais a fundo com a professora Rebeca, o aspecto cognitivo, hoje vocês vão aprender comigo mais um pouquinho a fundo sobre o aspecto motor. Aspecto motor está ligado à motricidade e está automaticamente ligado a movimento. Então, quando a gente fala de movimento, a gente fala de motricidade, a gente fala de aspecto motor. São sinônimos, ok? Então, hoje a gente vai entender. Porque lembra que no primeiro vídeo eu falei para vocês que não adianta a gente realizar o movimento pelo movimento, fica muito solto. E a gente tem que entender a intenção que nós temos em cada movimento, na execução de cada movimento. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o aspecto motor. Vem comigo nessa viagem? Nós vamos agora recapitular algo que nós falamos na primeira gravação, no primeiro vídeo. Lembra que eu falei para vocês que cada fase do nosso corpo, cada fase do movimento, cada fase da nossa vida, ela precisa ser respeitada? Porque as fases, na verdade, elas se complementam. Uma completa a outra. Lembra que eu falei que a gente não pode pular etapas? Cada fase da nossa vida, ela precisa ser vivida, ela precisa ser experimentada para gerar experiência motora para nós. Porque não adianta a gente só falar. O nosso corpo precisa viver esse movimento. Movimentos básicos, como correr, andar, saltar, eles dão base para movimentos refinados que nós vamos executar depois. Mas para isso acontecer, a gente precisa viver. É necessário ter a experiência motora do movimento, porque isso, senão, o nosso corpo não aprende. E aí a gente não consegue executar os movimentos mais precisos, os movimentos mais refinados que nós precisaremos ao longo da nossa vida. Por isso é importante entender sobre a fase do desenvolvimento motor. Porque o movimento ele não é que ele surge do nada. O movimento ele é feito por partes. O movimento gera um outro movimento, que gera um outro movimento a partir das vivências motoras. E hoje a gente vai entender, a gente vai aprender que existem 4 fases, são 4 fases do desenvolvimento motor. E a gente vai aprender sobre cada uma delas, entender as fases que elas acontecem, entender porque hoje nós conseguimos ou não realizar movimentos com maior precisão do que outros. Vamos lá? Nós vamos falar agora sobre a primeira fase do desenvolvimento motor, que é a fase motora reflexiva ou a fase do movimento reflexo. Como o nome já diz, reflexo é algo involuntário. Nós não temos controle sobre esse movimento. Ela acontece desde os 4 meses que o bebê está no útero, na barriga da mãe, até os 4 meses após ele ter nascido. É um instinto de sobrevivência do bebê.
Um exemplo, quando ele tem fome, ele chora. Ele chora por instinto de sobrevivência. É igual quando ele é colocado perto do peito da mãe, um movimento de sucção. Quando ele já suga o peito da mãe para conseguir tirar o leite. Instinto de sobrevivência. Ele não pensa, eu vou fazer isso para conseguir o leite. Não, é algo involuntário. Então você já entende que os primeiros movimentos que o nosso corpo realiza são movimentos involuntários. Nós não temos controle sobre ele, nós não temos a intenção de realizá-los. Lembra? Primeira fase do desenvolvimento motor, fase do movimento reflexo. Guarda isso, hein? A gente vai utilizar mais tarde. A segunda fase do desenvolvimento motor é a fase do movimento rudimentar. Essa fase ela é feita a partir dos 4 meses depois que o bebê nasceu até aproximadamente 1 ano. Esses já são movimentos voluntários. Existe a intenção de realizá-los, como o bebê levantar a cabeça, pegar algum objeto, levantar o corpo ou engatinhar. Já existe a intenção. Não é um movimento preciso, porque nós estamos falando de bebês, mas lembra que eu falei que um movimento complementa o outro? É necessário ter o movimento reflexo para depois surgir a fase do movimento rudimentar. A fase do movimento rudimentar, ela é como se fosse um avanço da fase reflexiva ou do movimento reflexo. Sem essa fase do movimento reflexo, não existe a fase do movimento rudimentar. Por isso que o nosso corpo precisa experimentar, ele precisa viver. Por isso é tão importante a criança engatinhar, por isso é tão importante ela tentar pegar os objetos, ela levantar a cabeça, porque uma coisa vai complementando a outra para que ao longo da vida, ao longo da infância da criança, os movimentos possam ser executados com maior perfeição, ok? Lembra que eu falei com vocês no primeiro vídeo também? Eu tô querendo que vocês lembrem de muita coisa, hein? Isso é teste para saber se vocês assistiram o primeiro vídeo comigo. Lembra que eu falei para vocês que aproximadamente até os 6, 7 anos é a fase mais importante do desenvolvimento motor? Porque é até essa fase que nós vamos estar desenvolvendo na criança a fase dos movimentos fundamentais, que dão a base para o longo da vida. Emanu, mas o que são os movimentos fundamentais? Andar, correr, saltar, pular, tudo que nós realizamos, que uma criança realiza e nós vamos realizar depois ao longo do dia a dia. É importante que a criança tenha a vivência dos movimentos, para que assim, isso acontecendo até aproximadamente essa fase dos 6, 7 anos, lembra da evolução? Movimentos reflexos, para os movimentos rudimentares, no qual nós temos a intenção de fazer, para agora os movimentos fundamentais. Andar, correr, pular, saltar, a criança precisa vivenciar isso. E ela vivencia no dia a dia, brincando, fazendo recreação, andando na rua. Tudo isso faz parte para um desenvolvimento motor eficiente. Agora está um pouquinho mais fácil, clareou mais um pouquinho na sua mente entender como funciona a evolução do movimento? Lembra que eu sempre falei que o movimento não é algo que a gente faz de uma hora para outra, que a gente faz de qualquer jeito. É porque a gente antes não entendia que existiam fases, que existiam movimentos que viriam antes, movimentos que viriam depois. Agora você, aluno do 7º ano, já consegue entender como é que isso tudo acontece. Já consegue entender como passamos de um movimento para o outro. Não é do nada, não é de uma hora para outra. Existe a evolução, é a evolução disso. Nós já falamos de 3 fases até agora. Fase do movimento reflexo, fase do movimento rudimentar, fase do movimento fundamental. Agora nós vamos falar da 4ª e última fase do movimento especializado ou fase motora especializada, que seria a combinação dos movimentos fundamentais que eu falei antes. Lembra do andar, correr, pular, saltar, que é feito de 2 anos até aproximadamente 6, 7? Agora, nessa fase especializada, isso acontece mais ou menos dos 7 até os 14 anos. E aí seria a junção do movimento especializado mais os gestos. Pensa aí numa aula de handball ou numa partida de handball.
o correr mais o arremessar. Esses dois gestos, correr e arremessar, uma combinação entre esses dois gestos. Isso seria um movimento especializado. Depois que a gente já consegue ter controle sobre o nosso movimento, sobre a execução de um movimento fundamental, depois que o nosso corpo já sabe como fazer o movimento, porque lembra que eu falei que para a gente aprender, a gente precisa ter a vivência motora, a gente precisa ter a experiência motora? Então, agora que eu já sei, eu consigo unir movimentos e fazê-los ao mesmo tempo. Isso é a fase dos movimentos especializados ou fase motora especializada. Agora que nós já aprendemos as 4 fases do desenvolvimento motor, eu queria levar vocês a pensar algo. Vocês já repararam, ou se não repararam, nunca pararam para pensar, para agora, como existem crianças e adolescentes que têm uma má execução dos movimentos ou simplesmente não os executam? Será que é à toa que isso acontece? Será que foi só um pular de fases que aconteceu? Lembra que eu falei que a parte da sociedade influencia muito? Nós temos uma geração de crianças e adolescentes numa era muito digital, onde tudo é muito celular, muito computador. Por conta da violência, medo dos pais, receio da família, as crianças não estão indo para a rua porque realmente está uma violência muito grande. Agora com essa pandemia, né? Mas eu quero que vocês pensem antes da pandemia, tá ok? É muito difícil você ver crianças brincando na rua, adolescentes brincando na rua, tudo é muito da era digital. E eu queria que vocês pensassem, parassem para pensar, tanto crianças quanto adolescentes, tá? Eu queria que vocês parassem para pensar, por que hoje os movimentos são tão pobres? Por que os movimentos não são feitos, na maioria das vezes, ou uma criança, né, depois de passar pelas fases até chegar um adolescente, a um adolescente? Por que os movimentos são feitos tão de forma que não é aperfeiçoada, ou simplesmente os adolescentes não querem realizar movimentos? Será que isso não seria uma junção dessa era digital com o sedentarismo, a não praticar atividade física, ao não fazer exercício físico, ligado a uma alimentação ruim? E aí nós temos adolescentes, temos crianças obesas ou acima do peso. Que combinação ruim, né? Eu tenho movimentos ruins por conta, talvez, grandes fatores que colaborem para isso. É uma geração digital, do computador, do notebook, do tablet, do celular. Essa geração realiza pouca atividade física ou não realiza e ainda se alimenta mal. E aí? Tu vai continuar desse jeito? Você vai continuar colaborando para esse grupo? Vamos tentar reverter essa história? Desafio do dia! Sei que vocês ficam esperando por isso. Todo finalzinho de vídeo tem um desafio, né? Então, hoje eu tenho, na verdade, 2 desafios. O primeiro desafio é você pesquisar o que é velocidade de reação, tá? Pesquisa o que é, grava o vídeo explicando para mim o que é. Pode ser de forma simples, não precisa nada usar termos complexos, nada muito difícil não, mas pesquisa. O segundo desafio é você ver o anúncio que a gente vai colocar agora de uma reportagem. E aí você vai me dizer, nessa reportagem que está aparecendo agora para você, tem alguma coisa de errado? Será? Nesse anúncio, algum termo foi usado de forma errada, de acordo com as coisas que nós aprendemos e que nós estudamos no vídeo de hoje? Eu acho que tem, hein? Grava um segundo vídeo me dizendo o que é. Aguardo esses 2 vídeos. Apareceu a imagem para você? Pesquisem. Eu acredito que você está assistindo os vídeos que nós estamos gravando com todo amor e carinho para vocês.
Até porque a pandemia não é sinônimo de não estudar, não é sinônimo de não aprender, e a gente está aprendendo sobre coisas muito diferentes nas nossas aulas de educação física, né? Então, eu espero os vídeos, grava os vídeos, marca o Colégio Força Máxima, que nós temos um imenso prazer em assistir esse retorno de vocês. Fiquem em casa, só saiam quando necessário. Grande beijo, daqui a pouco isso tudo passa e a gente se encontra de novo. Beijo!